Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Felipe Lopes e antes de começar essa aula eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou homem, estou de pé, tenho a pele branca e cabelo raspado e uso óculos. Estou vestindo uma blusa jeans, uma camisa vermelha e uma calça preta. Atrás de mim o nosso cenário com alguns objetos imitando aí uma sala de aula. Quem vai apresentar essa aula não sou eu, mas duas colegas que estão no material Rio Educa de vocês, a Joana e a Dandara. Apresente aí, meninas, por favor, a aula de hoje. Pontuar para não complicar. Então, pessoal, como vocês puderam perceber, essa é uma aula que a gente vai conversar sobre pontuação, a importância da pontuação. Para a gente entender a importância da pontuação, eu vou fazer uma associação aí com os sinais do trânsito e as faixas e placas que a gente vê aí nas ruas, nas avenidas, estradas, etc. Você imagina só se tivesse uma rua que não tivesse sinais de trânsito, por exemplo, ou que não tivesse nenhuma placa indicando aonde o motorista pode entrar com o carro. Certamente o trânsito ia ficar bastante bagunçado, não é mesmo? Mesma coisa acontece com o texto sem os sinais de pontuação. Esses sinais ajudam a gente a compreender o texto. No momento que a gente tem que fazer alguma pausa, ou dar alguma ênfase, assim, falar com mais força no texto. Sem esses sinais, essa leitura fica muito complicada. Então é a mesma coisa. Uma rua sem sinalização e um texto sem os sinais de pontuação, fica tudo uma confusão só, ninguém se entende e não consegue chegar a lugar nenhum. Por isso, eu pedi para a Joana e para a Dandara lerem um trecho de um conto africano, de um texto. Só que elas se surpreenderam. Parece que todos os sinais de pontuação foram trocados por números. Eu aposto que isso tem dedo do Barão Troca-Letras. Vocês acreditam? Você já deve ter visto outras aulas minhas, produzo minhas histórias, né, meus contos, eu já fiz alguns aqui nas aulas com vocês. E esse personagem que eu criei, ele escapou do mundo dos livros, dos personagens, e saiu para aprontar. Ele roubou simplesmente todos os sinais de pontuação e trocou por números. Olha só o Barão Troca-Letras roubando os sinais de pontuação aí. E aí, viram só o Barão Troca-Letras roubando todos os sinais de pontuação? Engraçado, parece que eu já conheço ele de algum lugar. Por que será, hein? Bom, agora eu vou mostrar para vocês como o trecho do conto, ficou sem os sinais de pontuação. Vamos ver? O conto é Uma Ideia Tonta. Um dia a hiena recebeu convite para 2 banquetes que se realizavam à mesma hora, em 2 povoações muito distanciadas, 5. Em qualquer dos festins era batido um boi, carne de que a hiena é especialmente gulosa, 5. 4. Não há dúvida de que tenho de assistir aos 2 banquetes, pois não quero desconsiderar os anfitriões, 5. Também as oportunidades de comer carne de boi não são muitas, 6. Mas como hei de fazer se as festas são em muitos lugares distantes um do outro, 3. A hiena pensou, pensou, 6. De repente bateu com a mão na testa, 5. 4. Descobri, 2. Afinal é simples, 2, 6. 4. Disse ela, muito contente com a sua esperteza, 5. Certamente você que está assistindo essa aula não entendeu nada, né? Pois é. Por quê? Porque todos os sinais de pontuação foram retirados. E aí juntou texto com número, ficou uma confusão só. Mas o Barão Troca-Letras, ele deixou alguns enigmas para a gente tentar decifrar e substituir, né, resgatar os sinais de pontuação. Ele deixou aí 6 enigmas. Você vai me ajudar a resolver esses enigmas? Vamos lá? Então, pessoal, ele deixou aqui os 5 enigmas para a gente resolver, tá? Então, vou pegar aqui o primeiro, o enigma número 1, para a gente tentar descobrir que sinal de pontuação é esse para fazer a substituição. Vamos lá? Enigma 1. Apareço muito em qualquer frase. Posso separar as datas do restante da frase? Ou sou usado na enumeração de itens no texto. Quando chamamos alguém no texto, estou lá. Sou a... E aí, pessoal? Que sinal de pontuação é esse que eu estou falando aqui? Que o Barão Troca-Letras colocou nesse enigma? Vou dar 3 segundinhos para você pensar. 3, 2, 1... E aí, eu ouvi uma resposta de você que está aí assistindo? Fala mais alto para escutar. Isso aí, eu estou falando da vírgula. A vírgula é o sinal de pontuação que é usado aí para fazer algumas separações no texto. Vamos olhar mais informações sobre a vírgula? A vírgula tem a função de separar partes de uma frase. Dentre as várias formas de separação, temos a do vocativo, do aposto e a enumeração de elementos.
Aí eu tenho alguns exemplos. No vocativo, a gente tem ali, Marcelo, podemos começar a gravação? Ali é um vocativo, está chamando o Marcelo para perguntar se pode começar a gravação. Já no aposto, eu peguei uma frase do próprio texto, lá do trecho que as meninas estavam lendo. Um dia, a hiena recebeu o convite para 2 banquetes que se realizavam à mesma hora, em 2 povoações muito distanciadas. Esse à mesma hora é um trechinho ali que está explicando o quê? Que os banquetes aconteciam ao mesmo tempo. Então, por isso que ela está ali entre vírgulas, que é uma explicação, que a gente chama de aposto. E tem também a enumeração. Ontem fui à feira e comprei tomates, cebolinha, goma de tapioca, pimentas e laranjas. Então, pessoal, primeiro enigma resolvido, né? Como diz aí nas redes sociais, primeiro enigma, check. Agora a gente vai resolver aí o segundo enigma. Você que está assistindo me ajuda? Vamos lá? Vou abrir aqui o segundo enigma do nosso terrível Barão Troca-Letras. Vamos lá. Quando sou usado, torno o texto mais emocionado. Às vezes faço um apelo, mas tem momentos que dou ordens mesmo. Quem eu sou? E aí, pessoal, de que sinal de pontuação a gente está falando aqui nesse enigma que o Barão Troca-Letras raptou? E aí, você já percebeu que sinal é esse? Mais 3 segundinhos para a gente pensar? Vamos lá? 3, 2, 1. Já ouviu uma resposta? Mas uma resposta com certeza? É isso aí mesmo, é o nosso ponto de exclamação. Isso aí, ponto de exclamação, que ele é usado para dar assim, emoções ao texto e também pode apresentar um apelo ou uma ordem. Vamos ver mais algumas informações sobre esse ponto? A exclamação, ele é o ponto usado para expressar sentimento no texto. Pode indicar também um pedido, apelo ou ordem. E aí tem um exemplo do próprio texto, lá da hiena. Descobrir, afinal é simples. Olha só como a gente lê de uma maneira mais, assim, com ênfase, mais emocionada. No caso, ela fez ali a descoberta, então ela ficou, assim, muito feliz por ter feito essa descoberta. Por isso a gente usa a exclamação. Enigma 2, check. Agora vamos resolver aí o nosso terceiro enigma, né? O Barão Troca-Letras, ele está aprontando aqui com a gente. Vamos lá. Enigma número 3. Na falta de certeza, sempre surge uma pergunta. E é na pergunta que eu vou aparecer lá, curioso. Quem eu sou? Olha aí, quem eu sou? Outra pergunta. Qual é o sinal de pontuação que vai estar sempre nas perguntas e nos questionamentos? E aí? Vamos lá? Vamos pensar aí mais 3 segundinhos para a gente pensar? 3, 2, 1. Já ouviu uma resposta? Qual é o ponto que a gente usa quando tem uma pergunta ou um questionamento no texto? Fala aí, fala aí. Isso mesmo, é o nosso ponto de interrogação. É o ponto que indica que a frase ou o trecho ali é uma pergunta. E aí a gente, mais um exemplo do nosso texto, lá que as meninas estavam lendo. Mas como hei de fazer se as festas são em lugares tão distantes um do outro? Olha a maneira como eu li. Reparem na maneira como eu li. O jeito de falar. É um jeito de pergunta, de questionamento. Então, esse ponto de interrogação no final da frase ajuda a gente já a ler com essa entonação de pergunta. Entenderam? Então, galera, enigma 3, check. 1, 2, 3. Agora a gente vai para o nosso quarto enigma que o nosso Barão Troca-Letras colocou aqui. Vamos lá. Enigma número 4. Eu sempre apareço antes do personagem falar. Meu nome também é muito ouvido em jogo de futebol. Às vezes ajuda a dar uma separada nas informações, para facilitar a leitura. E aí, gente, de que sinal de pontuação eu estou falando? Ele aparece antes da fala do personagem, mas essa palavra também aparece muito no jogo de futebol. Quando a bola bate ali, o coração chega a bater mais forte, a gente fica... E aí, galera? Já perceberam que sinal de pontuação é esse? Tá na fala do personagem, tá no futebol, ajuda a organizar o texto. E aí? Mais uns 3, vou dar mais 5 segundos, mais um pouquinho, porque esse sinal é um pouco diferente. Vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1. É o travessão, gente. Isso, o travessão. Ele é usado ali antes da fala dos personagens, no discurso direto, e também aparece no futebol. Aquela bola que bate no travessão na final do campeonato, hein? O coração chega a acelerar. Vamos mostrar aí o travessão para vocês. O travessão, ele tem a finalidade de indicar o discurso direto ou dar ênfase em trechos de textos, né? Então ele ajuda também a separar. Então temos o exemplo no nosso próprio texto ali. Descobrir,
Afinal é simples. Aí tem outro travessão ali separando. Disse ela, muito contente com a sua esperteza. Então a gente viu ali as duas funções do travessão, tanto de indicar a fala, como de separar ela do texto que não é a fala do personagem. Entenderam? E agora a gente vai resolver aí o quinto enigma, tá? Aí a gente vai resolver aqui junto. Eu daqui e você que está assistindo daí. Vamos lá para o nosso quinto enigma do nosso Barão Troca-Letras. Enigma número 5. Estou ali para concluir a ideia. Pode ser numa frase ou num parágrafo. Estou lá para finalizar o assunto. Quem eu sou? E aí, que sinal de pontuação que a gente usa para concluir uma ideia, para fechar ali um assunto? Que sinal de pontuação é esse? Vocês já descobriram? E aí, como é que a gente conclui? Que sinal de pontuação que a gente usa? Esse é mais fácil, né, galera? 3 segundinhos para você resolver? Vamos lá? 3, 2, 1. É o nosso ponto final. O nome já até diz, ponto final. Ele encerra ali aquele argumento, aquela ideia, aquele assunto. Não é nenhuma pergunta, nem com emoção, nem nada. Simplesmente encerra ali o assunto. Vamos mostrar o ponto final? É o ponto usado para indicar a conclusão de uma ideia. Aí lá no nosso texto a gente tem mais um exemplo. Um dia a hiena recebeu convite para 2 banquetes que se realizavam à mesma hora em 2 povoações muito distanciadas. E ali encerra a informação. Entenderam? Pessoal, na aula de hoje a gente bateu um papo sobre a importância dos sinais de pontuação. A gente viu que sem esses sinais de pontuação, a gente vai ter muita dificuldade para fazer a leitura do texto. Antes de eu chamar vocês para o desafio, eu vou mostrar como é que o texto ficou no final. Um dia, a hiena recebeu o convite para 2 banquetes que se realizavam, à mesma hora, em 2 povoações muito distanciadas. Em qualquer dos festins, era abatido um boi, carne de que a hiena é especialmente gulosa. Não há dúvida de que tenho que assistir aos 2 banquetes, pois não quero desconsiderar os anfitriões. Também as oportunidades de comer carne de boi não são muitas. Mas como hei de fazer se as festas são em lugares tão distantes um do outro? A hiena pensou, de repente bateu com a mão na testa. Descobri, afinal é simples, disse ela, muito contente com a sua esperteza. Viram só como é que o texto ficou melhor? Mas ainda falta um enigma do nosso Barão Troca-Letras. E a gente tem que resolver esse último enigma para mandar ele definitivamente de volta para o mundo dos livros. Vamos ajudar a resolver esse último enigma juntos, no nosso desafio? No desafio dessa aula, você vai ajudar a resolver o último enigma. Representa uma interrupção ou deixa uma ideia no ar, criando suspense. Ando sempre em trio. Sou... E aí, será que você consegue descobrir? Espero que você responda esse desafio para a gente mandar o Barão Troca-Letras definitivamente para o lugar dele. Pessoal, foi muito bom estar com vocês nessa aula, mas como tudo que é bom, tem o final, o ponto final. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.